Olá pessoal, tudo bem? Bom, a pedido de alguns alunos, né, eu preparei essa videoaula sobre a calorimetria, que é o nosso assunto da aula 2 da nossa apostila, presente da página 9 até 16. Quem quiser voltar no material depois dessa aula e passar o visto novamente, seria uma boa recomendação, tá? Bom, o tema então é calorimetria, né? E vamos dar início a alguns conceitos importantes usados na calorimetria, para vocês não se perderem nos exercícios, tá? Nós vamos estar relembrando vários conceitos, tá? Usaremos um vídeo, se necessário mais de um, e espero que vocês compreendam o que eu quero passar para vocês, tá bom? Vamos lá então? Bom, pessoal, importante vocês saberem o seguinte: calorimetria entra lá na parte da física que fala de termologia, tá? Ou seja, nós vamos estar estudando fenômenos térmicos, tá? O que seriam fenômenos térmicos? Fenômenos que envolvem tanto temperatura, tanto o calor na resolução dos problemas. Bom, sendo que existe uma grande diferença entre o conceito de temperatura e calor, tá? Temperatura seria o grau de agitação das moléculas, ou seja, as moléculas que compõem a matéria do universo, né, elas estão em constante movimentação e isso causa uma grande energia térmica nas suas moléculas, tá? O que acontece? No calor, o calor, na verdade, seria o quê? Seria diferente de temperatura, lógico, seria essa energia térmica presente nas moléculas, né, sendo transitada, ou seja, seria essa energia, o calor seria a energia térmica em trânsito, seria uma forma, o calor é uma forma, é uma maneira que as moléculas, que a matéria usa para transferir para outro corpo essa energia térmica, tá certo? Então, pessoal, calor é energia térmica em trânsito provocado por uma diferença de temperatura, ou seja, um corpo que está a uma temperatura mais elevada, ele vai tender a transferir calor para um corpo que está com a temperatura mais baixa, certo? E isso é uma lei natural da calorimetria, tá certo? Bom, a gente pode medir o calor, né? Toda grandeza física ela tem uma medida e a medida de calor a gente chama de caloria, abreviada, a gente fala cal, tá certo? Mas o que seria a definição de caloria na verdade? Caloria seria a quantidade de calor necessária para fazer 1 grama de água ou qualquer outra substância sofrer a variação de 1 grau Celsius na sua temperatura. Então, toda vez que 1 grama de qualquer matéria, de qualquer material, de qualquer substância sofrer a variação de 1 grau Celsius na sua temperatura, ela vai estar recebendo ou cedendo calor, tá certo? Bom, quando o corpo recebe ou ele cede uma quantidade de energia térmica, há uma consequência disso daí. Então o corpo está lá, ó, ele está recebendo calor de outro corpo ou ele está doando calor para o outro corpo. O que vai acontecer como consequência disso daí? Vai haver uma variação, uma mudança na sua temperatura, tá certo? Então toda vez que um corpo recebe ou cede calor, ele vai variar a sua temperatura. Se ele ceder calor, ele vai diminuir sua temperatura. Se ele doar calor, ele vai, se ele receber calor, ele vai aumentar a sua temperatura. E se ele ceder calor, ele vai diminuir a sua temperatura, tá certo? Bom, mas tem casos, pessoal, que pode ocorrer também de o corpo ou a matéria, ao invés dele aumentar ou diminuir a sua temperatura, ao invés de ocorrer a variação da sua temperatura, pode ocorrer a mudança em seu estado físico. Lembra? Os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Então, se
ele receber uma certa quantidade de calor ou ceder essa certa quantidade de calor e, neste momento, ele mudar de fase, de estado físico, ou seja, ele era sólido, passou para o estado líquido ou vice-versa, nós estamos dizendo que esse calor recebido ou cedido não variou a sua temperatura, mas sim mudou o seu estado físico, tá certo? Bom, um conceito muito importante vocês frisarem, que está lá na apostila, é o conceito de capacidade térmica, tá? Olha só, pessoal, capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo ele precisa, então, uma certa quantidade de calor que esse corpo precisa receber ou perder para que a sua temperatura varie em uma unidade. Bom, por exemplo, qual a capacidade térmica da água? Nós vamos ver lá na frente. O que significa dizer isso? Eu quero saber a capacidade térmica da água. Eu quero saber qual é a quantidade de calor que a água precisa receber ou perder para que ela aumente ou diminua a sua temperatura em uma unidade. Resumindo, a água ela está fervendo a 28 graus Celsius. Eu quero saber quanto que a água precisa receber ou perder de calor para que ela diminua 1 grau. Ou seja, de 28 vá para 27 graus, ou a quantidade de calor que ela precisa receber para que ela aumente de 28 graus para 29 graus, tá certo? E o calor específico, a sua fórmula será calor específico C é igual a massa do corpo multiplicado pelo seu calor específico. Bom, nessa fórmula também nós temos que ter a noção das grandezas e medidas usadas em cada grandeza. Para a capacidade térmica, a gente usa caloria por grau Celsius, ou seja, a quantidade de caloria que o corpo precisa receber ou doar para variar a sua temperatura em uma unidade, em 1 grau Celsius. Calor específico. Cada matéria tem o seu calor específico. Cada substância tem o seu calor específico, que é caloria por grama vezes grau Celsius. E temos ainda a massa do corpo, sempre em gramas. Importante vocês saberem aqui, a fórmula para achar o calor específico, a capacidade térmica, isso vai te possibilitar a achar o resultado e encontrar o valor da capacidade térmica. E o resultado será sempre em caloria por grau Celsius. Pessoal, calor específico. Toda substância tem o seu calor específico. O que significa? Quantidade de calor que um corpo ele precisa para variar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama da substância. Por exemplo, eu quero saber aqui qual é a quantidade de calor que a água precisa para variar de 1 grau Celsius a sua temperatura em 1 grama, tá? Bom, temos a fórmula também, o C é minúsculo, do calor específico, é pequenininho, Czinho é igual à capacidade térmica dividido pela massa. O Czinho é o calor específico, a medida dele é caloria por grama vezes grau Celsius. O C maiúsculo é a capacidade térmica, que nós vimos anteriormente, que é caloria por grau Celsius. E o M é a massa do corpo, que será sempre em grama. Tá certo? Vamos ver um exemplo aqui de calor específico. O calor específico da água, C da água, é 1,0 calorias por grama vezes grau Celsius. O que isso significa, gente? Quando eu falo que o calor específico da água é 1,0 caloria por grama grau Celsius. Isso significa dizer que cada grama de água necessita de 1,0 caloria para sofrer
a variação de temperatura de 1 grau Celsius. Tá certo? Então a água precisa, a capacidade específica da água, o calor, aliás, desculpa mais uma vez, o calor específico da água significa dizer que cada grama de água necessita de 1,0 caloria para sofrer a variação de temperatura de 1 grau Celsius. Segunda definição de calor, calor sensível. O calor sensível nada mais é, pessoal, do que o calor recebido ou cedido por um corpo. Esse calor que vai ser recebido ou cedido por um corpo, ele vai provocar uma variação na sua temperatura. Se ele receber calor, aumentará a sua temperatura. Se ele ceder calor, ele vai diminuir sua temperatura. Isso é o calor sensível. É o calor recebido ou cedido pelo corpo. E nós temos dentro do calor sensível a fórmula chamada de equação fundamental da calorimetria, que é Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Quem é o Q? É o calor recebido ou cedido pelo corpo, que é em caloria. O M é a massa do corpo em grama. O Czinho é o calor específico, que é dado em caloria por grama vezes graus Celsius. E o ΔT, pessoal, esse delta significa variação. Significa ΔT, temperatura final, menos a temperatura inicial. Lembra que vimos que tem 3 tipos de escalas para a temperatura? Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Na calorimetria a gente usa só o grau Celsius, tá ok? Bom, um conceito muitíssimo importante é o conceito de equilíbrio térmico, tá? Pessoal, todas as substâncias tendem a entrar em equilíbrio térmico com o ambiente que eles estão, tá? Então, olha só, se a gente colocar um objeto quente próximo a um frio, então, ó, um objeto quente próximo a outro objeto frio, o que vai acontecer? Logo, eles estarão, a partir de algum momento, de algum tempo, na mesma temperatura. Eles vão igualar a temperatura, tá certo? Isso que é o equilíbrio térmico, tá certo? Isso eu posso expressar na fórmula aqui, ó. O equilíbrio térmico, o calor do corpo 1, mais o calor do corpo 2, mais o calor do corpo 3, mais o calor da quantidade N de corpos, vai ser sempre nula, igual a zero. Isso significa o quê? Se é igual a zero, é porque eles estão em equilíbrio térmico. Bom, vocês se recordam quando eu falei que os corpos, a matéria, ela pode, ao invés de variar a sua temperatura, ela pode variar, mudar de estado físico? Então, olha só, toda vez que uma substância, uma molécula, um material, ele mudar seu estado físico, passar de sólido para o líquido, ou de líquido para o gasoso, ou vice-versa, eu estou falando de calor latente, tá certo? Então, o calor latente é o calor necessário para alterar o estado físico da matéria sem variar a temperatura. É importante vocês frisarem para não esquecer. Calor latente não muda a temperatura do material, vai mudar só o estado físico, tá certo? E temos a seguinte fórmula: Q é igual a M vezes L. O Q é o calor recebido ou cedido em caloria, M é a massa do corpo em gramas, novamente, e esse L maiúsculo é o calor latente de fusão ou de vaporização. Quero que vocês saibam a definição correta de calor latente de fusão e calor latente de vaporização. Vamos lá. Calor latente de fusão é o calor necessário para que uma substância mude do sólido para o líquido, ou do sólido líquido para o sólido, ou vice-versa, tá bom? E o calor latente de vaporização é o calor necessário para que a substância mude do estado líquido para o gasoso
ou vice-versa do gasoso para o líquido, tá bom? Isso vai ser fornecido, o calor latente de fusão ou de vaporização vai ser fornecido no problema, tá? Bom, e ele é dado em caloria por grama. Aqui, pessoal, vamos entender aqui na prática o calor latente de fusão e o calor latente de vaporização. O calor latente de fusão, ou, como eu falei, de solidificação, ele possui um valor constante quando se fala na molécula de água. A molécula de água, ela precisa de 80 calorias por grama para tornar-se líquida ou tornar-se sólida, certo? Isso é o calor latente de fusão ou de solidificação da água, tá aqui. Agora, calor latente de vaporização ou de condensação já é qual é a quantidade de calor que a água precisa para passar do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Isso também tem um valor constante que é 540 calorias por grama. Então, se a água receber 540 calorias por grama, ela vai estar no seu calor latente de vaporização ou de condensação. É importante vocês saberem, pessoal, olha só. A água, o ponto de fusão da água e de solidificação é o mesmo, ou seja, a água ela vai congelar a 0 graus Celsius, como também ela derrete em 0 graus Celsius. Então, a partir de 0 graus Celsius, a água solidifica, torna-se sólida, e a partir de 0 graus Celsius também ela se funde, ela se torna líquida, tá? Mesma coisa aqui para vaporização e condensação. A água vaporiza, entra no estado de vapor, de gás, em 100 graus Celsius e ela também retorna do gasoso para o líquido, ou seja, ela condensa, né? Também em 100 graus Celsius, tá bom? Vocês vão ver isso aqui na próxima folha que fala sobre as curvas de aquecimento e curvas de resfriamento. Bom, eu fiz um gráfico aqui para vocês verem, fiz uma legenda, tá? Para vocês entenderem melhor. Isso aqui é a curva de aquecimento da água, tá? O que acontece? Na curva de aquecimento, a gente está variando duas grandezas. No eixo X eu tenho a quantidade de calor em caloria e no eixo Y eu tenho a temperatura em graus Celsius, correto? Bom, o que está acontecendo? Nós estamos vendo aqui, onde eu circulei com cores variadas, são os platôs dessa curva de aquecimento. O que acontece, pessoal? Olha só, vamos analisar aqui. Aqui o eixo 0, que é o eixo de origem, né? Para baixo negativo, para cima positivo, certo? O que está acontecendo aqui, pessoal? A água está sendo aquecida. A água está no estado sólido, tá? Que é o gelo, né? Sólido não é gelo. E está ocorrendo o aquecimento da água. Quando a água que estava em menos 20 graus Celsius chegar em 0, vai ocorrer a sua fusão. Ou seja, ela vai mudar de fase, tá certo? Bom, e aqui é a mesma coisa. Quando a água chegar a 100 graus Celsius, também vai ocorrer a mudança de fase. Ela vai vaporizar, que é tornar-se gasosa, tá certo? Quero que vocês entendam o seguinte. Esses pontos, esses círculos vermelhos, indicam variação de temperatura. E os de amarelo indicam mudança de fase. O que acontece, pessoal? A água de menos 20 graus Celsius até 0 graus Celsius, ela mudou sua temperatura, não variou? Se ela variou a sua temperatura aqui, de menos 20 até 0, então eu posso dizer que houve apenas variação de temperatura, por isso está de vermelho. Agora, quando a água chega a 0 graus Celsius, ela não varia mais a sua temperatura. Porém, ela vai mudar de fase, ocorre a fusão da água,
em 0 graus Celsius. Tá vendo? Em cima, tá certo? Aumentando ainda mais a sua temperatura, né? A água fundiu, virou líquida, né? Fusão, né, do sólido para o líquido. Então aqui, ó, temos a água no estado líquido. Continua aquecendo a água no estado líquido, tá? Vai chegar um ponto que a água no estado líquido, quando atingir 100 graus Celsius, ela também vai mudar de fase, tá? Vai ocorrer a mudança de fase, que é a vaporização da água a 100 graus Celsius. Então ocorram, pessoal, que aqui nas curvas estão ocorrendo de vermelho apenas o aumento da temperatura e de amarelo a mudança de fase, a mudança de estado físico, tá certo? Percebam que a caloria está positiva porque a água, para aquecer, ela recebe calor. Então ela está recebendo calor, que é a caloria, o Q. Se ela está recebendo, o Q é positivo, né? Agora, fazendo uma analogia à curva anterior, nós temos a curva de resfriamento. Agora não é mais aquecimento, agora é curva de resfriamento da água. Na curva de resfriamento da água, vocês podem perceber que o calor é negativo. Então, ó, menos que. Por que é menos que? A água está perdendo calor. Se ela está perdendo, vai ficar negativa, está resfriando, né? Bom, da mesma forma do outro gráfico, a gente está relacionando o calor em caloria no eixo X e a temperatura em graus Celsius no eixo Y, certo? Bom, vamos olhar aqui então o inverso, né? Bom, aqui nós temos, pessoal, ó, o estado gasoso da água, tá? A água está no estado gasoso, tá? Então, a água está diminuindo a sua temperatura, chegando a 100, ó. Estava no estado gasoso, diminuiu a temperatura, chegou a 100. Quando ela chega a 100 graus Celsius, ela condensa, ou seja, a água do estado gasoso torna-se líquida, tá? A 100 graus Celsius. Então aqui, ó, condensação, ocorreu a mudança de fase. E aqui só a diminuição diminuiu a temperatura apenas. E já aqui mudou a fase, né? Continuando, a água perde mais, né? Diminui mais a sua temperatura, né? E ainda no estado líquido. Por quê? Aqui ela ainda está no estado líquido porque ainda não chegou no zero. Quando a água atinge 0 graus Celsius, aqui em cima, ela solidifica, ou seja, ocorre a solidificação dela, que é passar para o estado sólido, isso em 0 graus Celsius. Se a água continuar a perder, ela está sólida e até menos 20 continuará sólida, só vai diminuir a sua temperatura, tá certo? Então, aqui do mesmo jeito da outra ali, nós temos de amarelo mudança de fase e de vermelho variação da temperatura. Importantíssimo vocês saberem, quando ocorre a mudança de fase nos pontos amarelo, eu falo que a água está passando por um processo, tá, de calor latente, tá? Então aqui onde está amarelinho, se eu quero saber a quantidade de calor que a água está perdendo, vai ser Q igual a M vezes L, tá? M vezes L, que é o calor latente. Aqui no outro amarelinho a mesma coisa. A quantidade de calor que ela perde é Q igual a M vezes L, também calor latente, certo? E já nos pontos onde a água apenas diminui a sua temperatura, que são nos pontos de vermelho, vou escrever só no primeiro, que você já sabe que os outros dois também é a mesma coisa, a água não mudou de fase, a água apenas diminuiu sua temperatura. Então, eu não vou usar a fórmula do calor latente, eu vou usar a fórmula da equação fundamental da calorimetria,
que é a fórmula do calor sensível, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Para os 3 de vermelho aqui, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Colocando as fórmulas nos devidos lugares e explicando como vocês vão achar a fórmula para cada ponto da curva. Porque vai ter na atividade uma questão sobre isso, tá? A mesma coisa que eu coloquei aqui vai servir para a curva de aquecimento, a anterior. Bom, nós chegamos ao final, tá? Eu peço que vocês assistam a aula, voltem de novo, assistam novamente, leiam o material de novo, me chamem no WhatsApp, no grupo, tá? Me chamem lá na sala de aula do Classroom, que eu estarei à disposição para ajudar vocês sempre. Disponham, tá? Ótima tarde.